Por que tanta gente resolveu tomar partido nessa segunda parte da eleição, esse segundo turno de 2022 entre Lula e Bolsonaro? É difícil explicar algo que está na cara de todo mundo e é fácil de entender ponto a ponto, comparativamente, o porquê que todo mundo resolveu abrir, de certa forma, o que era um voto secreto para poder apoiar quem está realmente certo. Eu virei grande fã recentemente de Carla Cercato e Rayane Faleiro, se eu não me engano. Esse é o nome dela. É uma menina do country do interior, gente boa pra caramba, pelo que eu já vi dos vídeos dela. E a Carla Cercato, uma repórter da Jovem Pan, que acabou com Lula. Então, elas são só exemplos de pessoas que tomaram partido a partir desse momento e que estão mostrando e tentando mudar a cabeça desse Brasil que não entende que votar no PT é retrocesso, é dar um tiro no próprio pé, é fazer com que tudo o que foi feito nesses 4 anos para botar a casa em ordem seja jogado fora. Eu mesmo, apesar de ter uma opinião aberta sobre política, nunca tive a coragem de botar a cara para poder falar mais abertamente por conta das críticas que viriam. Mas perto das críticas que vêm e perto do que pode acontecer com o nosso Brasil se o Lula for eleito, eu prefiro 1000 vezes lidar com a crítica do que me calar e deixar que o Brasil caia na ruína. Então, é por isso que eu estou fazendo isso aqui. E eu vou deixar aqui, na sequência, os 2 vídeos, o da Carla Cercato em primeiro e depois da Rayane Faleiro, falando sobre o porquê que elas tomaram a decisão de colocar o seu voto expresso publicamente, beleza? Eu não votei no Bolsonaro, eu não era bolsonarista, eu era do Partido Novo, votei no Amoedo, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro às vezes me incomoda as posições que ele tem, eu acho que falta uma comunicação melhor, eu como comunicadora já falei isso várias vezes. Só que, diante de um governo socialista, comunista, ligado a ditaduras comunistas, comprovadamente corrupto em todos os esquemas, Congresso, Senado, empresas, estatais, mensalão, petrolão, 900 bilhões de prejuízos na Petrobras, 6 bilhões devolvidos pelo roubo de pessoas ligadas a Lula. Você me desculpa, não é questão de ser Bolsonaro, é anti-Lula, anti-PT. Não é ser bolsonarista. É essa a narrativa. Amanhã eu vou pra rua, porque defender o meu filho, o futuro do meu filho, o meu direito de falar o que eu tô falando aqui, de não ter meu Instagram derrubado, de não ter meus vídeos cancelados. É isso que eu defendo amanhã. Não é pelo Bolsonaro, que como ele fala com Amanda ou não, é pela liberdade, é pela verdade, é por uma nação verde e amarela e não vermelha, corrupta, socialista e comunista. E aí, viram? É apaixonante, bateu aqui, ó. Sinceramente, foi um tapa que eu senti por todos os petistas esse tapa que a Carla deu com essa fala dela. Porque, foi muito foda. Ela é muito foda, virei muito fã dela. E agora eu vou colocar os 2 vídeos da Rayara Faleiro. Não é Rayana, é Rayara, eu conferi o nome. É Rayara Faleiro. Dela explicando o porquê que ela decidiu votar no Bolsonaro e deixar isso publicamente expresso para poder tentar ajudar o Brasil a mudar e continuar no rumo certo, beleza? Curte aí os vídeos dela aí. Sei nem como começar um vídeo, mas eu não me posicionei nas redes sociais sobre as eleições, sobre o meu voto, né? Que o voto é secreto, mas a gente precisa
conversar sobre isso, porque eu acho que tem muita coisa em jogo, né? Hoje é dia 3, um dia depois das eleições, e eu votei essa eleição para o Bolsonaro, o qual não tinha votado na última, e as outras eu tinha votado para o Lula. Na primeira eleição da Dilma também votei para ela, depois eu não votei mais. Eu tenho 30 anos, sou nascida em Goiás, no interior, e hoje eu moro no Mato Grosso, né? Sou casada e tenho 3 filhos, né? A mais velha de 10 e a mais novinha de 5 meses. Nunca gostei de política porque eu achava que isso não ia afetar na minha vida, né? Eu sempre achei que eu tinha braço e perna e achava que se eu quisesse ser alguém na vida eu tinha que trabalhar. Antes de tudo, acredito que a gente tem que ter respeito. Eu não tô aqui para xingar quem votou no Lula e eu quero pedir respeito também pela minha opinião. Eu não sou um especialista em política e entendo as coisas mais ou menos como a maioria dos brasileiros, né? O que eu tô tentando dizer é que eu vou expressar a minha opinião sobre eleição no segundo turno e eu vou fazer isso pela minha família e porque eu acho que é melhor para o nosso povo brasileiro. Por que eu voto no Bolsonaro? Porque ele preza a família, eu sou uma pessoa religiosa, né? E o Bolsonaro ele não tem nada no nome dele hoje de corrupção, né? Eu concordo com tudo que ele faz e fala? Não concordo. Mas hoje a balança pesa muito mais para eu votar para o Bolsonaro propriamente do que o Lula. Mesmo com a pandemia e com a guerra, eu acho que o Brasil hoje está positivamente, né, no mundo. Isso aí, se você pesquisar, você vai perceber que é verdade, né? E o que peca nele, que às vezes ele se expõe de uma maneira errada, né? Ele é muito verdadeiro e isso machuca as pessoas. E eu acredito que muitos votos pro Lula é por conta disso. Agora, por que eu não voto no Lula? Ele foi condenado, né? Então ele é um bandido, ele roubou do povo bilhões. Vocês têm noção do que é bilhões? Vocês não têm noção. E os mortos que vocês culpam o Bolsonaro poderia ser bem menor no Covid se o que ele roubou da saúde tivesse sido investido. Ele mente que nem sente. Isso aí, você vai pegar a fala dele, você vai pesquisar, você vai ver que é mentira atrás de mentira, números atrás de números falsos. E isso, ele me chama de trouxa na minha cara, eu não dou conta. Vai ter que ter outro vídeo. Segunda parte do porquê que eu vou me posicionar a partir de hoje aqui nas minhas redes sociais, politicamente, né? Eu estava falando do meu voto, o porquê que eu voto no Bolsonaro e não no Lula. Eu acho que você do outro lado que também vota no Bolsonaro, exponha a sua opinião, né? Pesquise, mostre, porque eu acho que é o futuro, né, das nossas crianças, ditamente, parece uma frase feita, que está em jogo, né? Eu votei nas eleições passadas no Lula acreditando naquela fala de que ele era o pai dos pobres, que queria ajudar as pessoas, né? E eu acreditava naquilo, entendeu? E outra coisa, eu não era uma pessoa politicamente ativa, então eu acreditava no que eu via, entendeu? E eu também tinha uma coisa já manipulada, vamos dizer assim, da escola pública de muito tempo. Eu não sei porque tem um viés político pro lado do PT, os professores, não todos. E a minha ficha só foi cair do que realmente era o Lula quando teve a denúncia de corrupção, quando ele foi preso. Eu parei e falei, opa, esse trem tá errado, véio. Eu votei nesse cara, esse cara foi condenado por corrupção, de roubar pro povo. Então, na minha ignorância, né, eu parei para pensar que tava errado aquilo. Mas, por todavia, porém, eu não queria votar no Bolsonaro por conta de algumas falas que a mídia colocava dele, pequenas. Como eu falei, eu nunca fui ativa politicamente, então nunca liguei muito para isso. Mas, ele é homofóbico, ele não sabe conversar, ele é ignorante, ele não vai ter um parlamento favorável a ele não vai conseguir fazer nada, mesmo escutando algumas ideias que me agradavam nele. Na época eu votava em Fortaleza, então eu não votei, mas eu torci pro Bolsonaro ganhar, mesmo com um bico virado, não me agradando a posição, o posicionamento como ele falava, né? E a mídia colocava só os pedacinhos que eles queriam colocar, né?
Se você parar para pegar o contexto das coisas que ele fala, é muito além do que propriamente dito. Eu não estou defendendo tudo que o Bolsonaro fala. Eu só estou falando que realmente a mídia, ela já tem um lado. Não só a mídia, né? Meu público é um público mais country, então, da região mais rural. Mas eu quero que você entenda aqui que eu estou fazendo o que eu acredito. Então eu vou estar postando até a eleição vídeos onde a gente vai falar sobre o porquê votar no Bolsonaro e não no Lula. E trazer fatos, trazer provas e mostrar para vocês. Então, você me desculpe se vocês vão esperar música, dá um tempinho que depois eu volto. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu espero de verdade que isso tenha tocado você e que você também faça alguma coisa. Se posicione, compartilhe os vídeos, veja se são reais, se não são. E aí, o que vocês acharam? Eu sinceramente, ó, amei. Carla, Rayara aqui, ó, elas não estão fazendo isso por acaso. Nem eu estou fazendo isso por acaso, nem você que está falando de política hoje na sua rede social, seja porque você já tem o costume de fazer isso ou porque você acredita que com o Bolsonaro é melhor do que com Lula. Então, vamos seguir nesse rumo, porque hoje já é dia 6, a gente tem até o dia 30 para tentar reverter os votos de quem votou em branco e quem anulou e tentar acabar com essa pouca vergonha que o PT quer voltar a ter aqui no nosso país. Como o nosso presidente diz, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fui.